da professora Josélia, e a todos os que estão participando nesse momento, né, desse projeto das oficinas, que tem como objetivo auxiliar tanto os profissionais que já estão na educação básica, como também aqueles que estão em processo de formação. Então, para mim, realmente é um privilégio estar aqui, né? Agradeço bastante. A proposta da oficina, que a Josélia comentou comigo, né, e pediu para que a gente pudesse conversar, ela trata como eixo central a BNCC, né, e aí eu tomei a liberdade, né, de trazê-la como um orientador curricular, e conforme o projeto que a Josélia organizou, né, tratar especificamente da unidade temática, o sujeito e seu lugar no mundo. Acredito que a Josélia já tenha dito a vocês que a proposta da oficina é abranger o ensino fundamental, né? Então, por isso, a gente vai trabalhar essa unidade temática em específico. No próximo slide, por favor, Josélia. No próximo slide, eu coloquei uma imagem, uma figura, que trata da linha do tempo em relação à construção da BNCC. Primeiro, é preciso dizer que a Base Nacional Comum Curricular, ela não é um documento unânime, né, em opiniões. Então, tem opiniões diferentes, algumas divergentes, a respeito desta base. Mas também, por outro lado, é preciso dizer que ela foi construída num processo histórico que vem desde a Constituição do ano de 1988, quando, naquele momento, né, foi instituída a necessidade de uma base nacional comum para todo o território brasileiro. E de lá para cá aconteceram várias tentativas, né, de inserção de orientações curriculares, né, inclusive a que foi mais importante foram os parâmetros curriculares da década de 90, mas ainda não tinha sido feito a base. E aí, após várias conversas, né, e propostas de pesquisas, encontros com os representantes, né, da área da educação de todo o Brasil, decidiu-se pensar, né, especificamente na base para orientar os currículos de todos os estados e municípios do nosso território. Nessa linha do tempo, que está disponível na internet, essa mesma figura, né, ela é de fácil acesso, vocês podem observar que antecedeu a base, né, a própria Lei de Diretrizes e Bases, que foi alterada mais recentemente, no ano de 2013, também o Plano Nacional de Educação, o próprio Conselho Nacional de Educação participou da elaboração da base, né? Houve consultas, não só para os secretários de educação dos estados e municípios, mas também para professores, né? A base foi disponibilizada em algumas versões anteriores a esta, que é considerada a versão final, para que houvessem críticas, comentários, né? E a participação de qualquer professor, qualquer profissional que quisesse opinar, que quisesse orientar, quisesse dar um sentido diferente, né? Para, a partir disso, haver as discussões, as reuniões e se chegar mais ou menos num consenso do que deveria estar na base. Então, é importante que a gente faça essa leitura da linha do tempo, pensando que a base não surgiu do nada, pelo contrário, ela tem um processo histórico, e que esse processo histórico teve a participação de várias pessoas, né, no território nacional. Muito bem, próximo slide. Pronto. Agora, o que significa a base ser um orientador curricular? Primeiro, é preciso a gente entender que a base, ela não é um currículo,
ela é um orientador de currículos. Em que sentido? Nós temos na base um documento normativo que orienta de uma forma geral como deve ser organizada a estrutura educacional do sistema brasileiro, para que crianças e jovens tenham acesso aos conhecimentos mínimos necessários para a sua formação cidadã. Então, essa, teoricamente, seria a função da base, em princípio, claro. Com a base em mãos, os estados e municípios elaboram os seus currículos, sendo que nesses currículos, os estados e municípios têm autonomia para acrescentar, né, algo mais ou algo mais particular do seu lugar, né, a fim de que o currículo possa atender às demandas daquele local, né, do estado ou do município. Por exemplo, no estado do Piauí, nós temos o currículo do estado, né, que atende não apenas ao ensino fundamental, à educação infantil, mas também ao ensino médio. E no município de Teresina, nós temos o currículo de Teresina, que atende ao ensino fundamental e educação infantil. Nesses currículos, ao fazer uma leitura, é possível observar aspectos bem específicos do estado do Piauí, no currículo do estado, e no currículo de Teresina, nós podemos observar aspectos mais específicos da própria cidade de Teresina, especialmente quando nós trabalhamos com o componente curricular, assim denominado na base, né, de geografia. Então, quando a gente faz a leitura da parte referente à geografia, à história, à literatura, nós conseguimos observar essas particularidades, né, tanto de estados como de municípios. Mas eles têm como base a BNCC. Eles só acrescentam algumas informações, ou podem, né, ter a liberdade também de adequar, né, alguma habilidade, alguma competência, conforme a decisão das pessoas que estão na organização desses currículos. Depois desses currículos elaborados, é preciso que cada escola construa seu projeto político-pedagógico. Esse projeto político-pedagógico, que na maioria das vezes os professores nem conhecem, né? Ou quando tem uma reunião pedagógica, tem dificuldade em participar, em elaborar esse documento. Eu falo isso porque eu fui professora da educação básica e lembro muito bem que era normal os professores terem essa dificuldade. Mas é neste projeto que pode, de certo modo, ser garantida a autonomia docente. Por quê? Porque a escola, ela tem que pensar no âmbito do lugar, no âmbito da escola, do município, do estado. Claro que, ao organizar o projeto, ela tem também que trazer a base nacional comum, curricular, e os currículos do estado e do município. Mas é no projeto que a escola vai determinar como vai ser desenvolvido todo esse conhecimento, todas essas habilidades e competências naquela escola, de acordo com aquela comunidade. E depois do projeto, a gente ainda tem, né, o próprio currículo praticado, que tem forte relação, né, que deve ter relação com a autonomia docente. Então, o professor que está lá na ponta, né, lá na sala de aula, ao entrar numa sala de aula, ao elaborar o seu plano de aula, se ele considerou o projeto político-pedagógico da escola, subentende que ele considerou também os currículos e a própria base. Por isso que a base é um orientador curricular, né? Então, é importante a gente compreender isso, por quê? Porque a partir de agora, a gente começa a ver a base não como o ponto final, mas sim como o início de um processo de construção para a sala de aula. Próximo slide, José.
E aí, dentro do ensino de geografia, que agora nós não vamos mais falar assim da base de forma geral, né? É importante uma leitura, um outro momento para isso. Dentro da área de geografia, nós temos vários reflexos das pesquisas desenvolvidas na área do ensino. Eu destaquei dois, mas existem outros, que seria o raciocínio geográfico e a situação geográfica, né? São expressões que não surgiram na base, são expressões decorrentes de pesquisas bem mais antigas, né, de teóricos muito importantes da área, não só da área do ensino, mas da própria geografia, que trouxeram esses elementos, que trouxeram essa contribuição para que os autores da BNCC pudessem expressar a necessidade do professor de geografia de trabalhar tanto com raciocínio como com a situação geográfica em sala de aula, no decorrer. Se vocês observarem, tem tido muitos artigos, né, muitos trabalhos que têm se debruçado sobre essas duas temáticas, né, porque elas fundamentam a compreensão de como o ensino de geografia deve ser tratado em sala de aula. Próximo slide. Bem, como é que a base define o raciocínio geográfico? A base diz assim: o raciocínio geográfico, uma maneira de exercitar o pensamento espacial, aplica determinados princípios para compreender aspectos fundamentais da realidade, a localização e a distribuição dos fatos e fenômenos na superfície terrestre, o ordenamento territorial, as conexões existentes entre componentes físicos naturais e as ações antrópicas. Nós poderíamos definir o raciocínio geográfico como uma engrenagem, né? Então, por isso que eu coloquei essa figura. Uma engrenagem, para ela funcionar, é preciso que haja vários instrumentos, né? Várias coisas funcionando ao mesmo tempo. E para a gente raciocinar sobre qualquer aspecto, é necessário que a gente tenha um conhecimento prévio, ou mesmo que não tenha, sobre determinado assunto, mas nós vamos precisar entender alguns aspectos para que juntos eles consigam funcionar na nossa engrenagem e para que a gente possa raciocinar do ponto de vista geográfico. Alguns autores, inclusive, né, colocam que é preciso a gente ter um olhar geográfico sobre os fatos e fenômenos. E como fez a definição da base, é uma maneira de exercitar o pensamento espacial. Então, através do raciocínio, é possível construir um pensamento. E esse pensamento será geográfico, será a respeito do espaço geográfico. Então, tudo que o professor for ensinar em sala de aula, ele precisa atentar para que esse ensino esteja conectado com os aspectos da geografia, né, não só aquele em específico que ele está trabalhando, para que o aluno seja capaz de raciocinar geograficamente. Próximo slide, José. Aqui, gente, nesse quadro, que está disponível também na base, coloca os princípios do raciocínio geográfico. São eles: a analogia, a conexão, a diferenciação, a distribuição, a extensão, a localização e a ordem. Então, esses princípios, eles podem ser articulados de forma individual, né? Ou seja, nesse momento eu vou utilizar a analogia, no próximo momento eu vou tentar trabalhar a distribuição, mas eles também podem ser trabalhados todos ao mesmo tempo. Não é um checklist, né? Hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo, não.
é uma engrenagem, né? E são esses princípios que movimentam a engrenagem para que haja a construção do pensamento através do raciocínio geográfico. Esse quadro também está disponível na base, né? Então, vocês podem acessar e aí ver com mais clareza, com mais detalhe, né, como foi que foi pensado cada um desses princípios para a base, para a construção do raciocínio. No próximo slide, José. Bem, e a situação geográfica? O que ela seria? Essa definição da base coloca que a situação geográfica não é apenas um pedaço do território, uma área contínua, mas um conjunto de relações. Portanto, a análise de situação resulta da busca de características fundamentais de um lugar na sua relação com outros lugares. Assim, ao se estudarem os objetos de aprendizagem de geografia, a ênfase do aprendizado é na posição relativa dos objetos no espaço e no tempo, o que exige a compreensão das características de um lugar, localização, extensão, conectividade, entre outros, resultantes das relações com outros lugares. Então, o que seria efetivamente essa situação geográfica? Eu trouxe aqui 2 slides, né, que serão os próximos, para a gente tentar entender. Tá? Josélia, você pode, por favor, colocar para a gente? Pronto. E aí, assim, eu trouxe para vocês essas 2 fotos. É uma marca de roupa multinacional, né, que fez uma adaptação geográfica. Observe, né, que tem uma mulher que está com aquele traje típico, né, da cultura do Oriente Médio, e tem um rapaz, né, que ele está com uma roupa parecendo um kimono, uma roupa japonesa. Ambos são dessa mesma marca de roupas, que é uma marca que existe no mundo todo. Mas observem que a multinacional fez uma adaptação, né, para que ela venda o produto para essas pessoas que estão nesses lugares do mundo. E como é que nós poderíamos, então, levar essas fotos para a sala de aula, por exemplo, e trabalhar a situação geográfica, né? Então, o professor pode muito bem trabalhar a situação geográfica da globalização, né? Pode muito bem trabalhar a situação geográfica da cultura, da influência de um lugar sobre o outro, do Ocidente sobre o Oriente. Então, há várias perspectivas que o professor pode pensar para trabalhar essa situação geográfica. E fica só nisso? Não, gente. A situação geográfica está em tudo. Depende do nosso olhar, né? E depende também da nossa capacidade de ajudar o aluno a entender que os fenômenos, eles não acontecem especificamente apenas no lugar. É muito provável que haja um fenômeno semelhante ou igual em outras partes do mundo, que é o que a gente consegue ver através do raciocínio geográfico, pela analogia, pela distribuição dos fenômenos. Então, usando esses tipos de critério, a gente pode, de repente, né, através dessas imagens, trazer uma discussão sobre essa situação geográfica. O próximo slide, Josélio. Esse slide, ele já traz uma situação geográfica dos fenômenos naturais, né? A gente tem 2 fotografias, sendo que uma é a Caatinga, no Nordeste, no Piauí, e a outra é uma referente à fronteira com o México, né, dos Estados Unidos com o México. Mas a gente pode ver que ambas apresentam uma vegetação muito semelhante. Então, como explicar isso através da situação geográfica? Então, a gente pode mobilizar vários conhecimentos, como o conhecimento sobre clima, o conhecimento sobre vegetação, o conhecimento sobre solo, o conhecimento sobre as populações que vivem nesses lugares,
como é que é a cultura delas, né, em relação à natureza, quais são os hábitos, quais são os modos de vida. Será que esse tipo de vegetação está presente na cidade do seu aluno? Está no lugar desse aluno, né? Ou ele conhece alguém, ou foi no interior, enfim. Teresina não tem tanto, né? Mas se a gente olhar no interior do estado do Piauí, a gente tem vários municípios com essa vegetação. Então, também dá para discutir bastante a situação geográfica e também trazer elementos, né, do raciocínio geográfico para que o aluno possa pensar geograficamente. Eu até falo muito para os meus alunos da graduação que é muito natural que a gente faça a formação em geografia e ache que todo mundo sabe geografia do jeito que a gente sabe, né? E aí, quando a gente vê coisas assim que parecem ser muito simples, a gente fala, mas isso é bobo, né? Isso é simples. Não é, gente. É o que a gente vai ajudar, mediar, né? É o conhecimento que a gente vai trabalhar com os alunos. Eles podem até ter essa informação, mas eles precisam ter uma informação mais científica, né? Uma informação mais elaborada, que o professor pode mediar através de suas aulas, certo? No próximo slide, a gente já entra nessa parte da base sobre o sujeito e o lugar no mundo. O que é que essa unidade temática, né? Eu acho que eu coloquei o slide mais na frente, depois eu retomo. Mas o que é essa unidade temática? Então, a unidade temática, ela engloba os objetos do conhecimento, as habilidades e as competências, né? É como se fosse assim, um guarda-chuva. Existem outras unidades temáticas, inclusive nessas oficinas, né, Josélia, tem a proposta de, em outros momentos, os professores discutirem essas unidades. Mas essa unidade em específica, sujeito e seu lugar do mundo, que é a primeira que aparece naquele quadro, que é um quadro mais objetivo, né, sobre o que pode se trabalhar na sala de aula, essa unidade, ela tem como objetivo focalizar as noções de pertencimento e de identidade. Como o ensino fundamental ele está dividido, né, nos anos iniciais e nos anos finais, nessa primeira parte dos anos iniciais, geralmente não é nem o professor de geografia, né, que trabalha, geralmente é o pedagogo. Então, tem que ser trabalhado numa perspectiva mais lúdica. Inclusive, a BNCC coloca aqui, né, em jogos, brincadeiras, ensinando os princípios da lateralidade, que a gente pensa assim, mas isso é muito simples, mas não é, gente. Até adultos têm dificuldade, né, em definir o que é direita e o que é esquerda, por incrível que pareça. Provavelmente porque na infância não teve essa formação. E isso é o básico para se ensinar a se localizar no mundo, né? A começar a pensar a se localizar no mundo. Então, em princípio, esse pertencimento de saber onde eu estou como criança vai me ajudar muito a compreender o que vem mais à frente do ponto de vista da escala de análise geográfica. Próximo slide, José. Então, nessa fase, nessa unidade temática, quando a base coloca o conceito de espaço, para que as crianças entendam, é mais nessa perspectiva euclidiana mesmo, né? E do ponto de vista da alfabetização cartográfica, da aprendizagem de várias linguagens, da forma de representação, né? Trazendo muitas imagens, muitas figuras, né? Muitas brincadeiras, para que a criança comece a se compreender no mundo, compreender no espaço da escola, se compreender no espaço do bairro, da cidade. Tá? Próximo, José. Nos anos finais do ensino fundamental, já há a participação mais efetiva, né, do professor formado em geografia, e espera-se que haja além da mediação de vários conhecimentos da área,
haja uma valorização dos alunos do ponto de vista da individualidade, né? Mas também do ponto de vista cidadão, ele dentro da sociedade, buscando ser solidário, democrático, né? Interagindo de forma responsável com com o seu lugar. Eu até coloquei essa figura da coleta seletiva do lixo, né? Que é uma forma de trabalhar com essa perspectiva da cidadania, da solidariedade e do respeito ao lugar. Muito bem, próximo, né? Agora, antes da gente trabalhar especificamente sobre as habilidades e competências, para essa unidade temática, é preciso a gente entender do que se trata, né? Há uma discussão em torno das competências e da habilidade que nós não vamos entrar nesse mérito, né? Eu acredito que numa fala específica sobre isso seria bom. Nesse momento, nós vamos ficar aqui com a definição da base, que diz que competência é definida como mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos. Professora, e por que você trouxe esses sinais de trânsito, né? Porque eu quis fazer uma analogia, né? Uma comparação. Quando nós estamos estudando para fazer o teste, né, de motorista e receber a habilitação, né, para dirigir, é preciso que a gente faça essa pesquisa, esse estudo, né, para a gente conhecer esses sinais, por exemplo. Então, o que acontece nesse momento? Eu estou mobilizando a minha competência de adquirir esses conhecimentos, né? Mas essa competência, ela não fica só na minha individualidade. É preciso que haja mediador desse conhecimento. Então, os professores da autoescola, né, funcionam como mediadores desse conhecimento para que eu tenha essa competência, para que eu saiba desse assunto, em específico, dessas placas de trânsito ou de qualquer outro. O mesmo pode ser comparado com a escola. Então, o professor, ao ensinar, ao levar o conhecimento, ele está mobilizando essa capacidade, essa competência, né, dos alunos aprenderem, certo? Então, é mais ou menos nessa perspectiva que a base traz a expressão competência. Próximo slide. Já as habilidades, elas seriam as práticas cognitivas e socioemocionais, segundo a base. Atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, né, no pleno exercício da cidadania. Aí eu trouxe a figurinha lá do aluno tentando fazer uma baliza, né? Então, é o teste para carteira. Ele aprendeu na autoescola como fazer, ele mobilizou as competências, e se ele passar no teste, ele vai estar habilitado. É por isso que tem lá a carteira de habilitação, né? Então, por isso que eu trouxe essa comparação, para que a gente possa entender, né, o que a base quer dizer para a gente sobre competências e habilidades. Ou seja, no final do processo, ou durante o processo, através dos conhecimentos ensinados e aprendidos, os alunos poderão estar habilitados ao que a base coloca em cada série, em cada unidade temática, em cada objeto de conhecimento, eles poderão estar com aquelas habilidades. Isso significa, gente, que a habilidade não é aula, não é sequência didática. A habilidade vai mais além. Então, para eu desenvolver com os meus alunos uma daquelas habilidades, pode ser que eu precise usar uma aula, 2 aulas, um projeto, uma ação interdisciplinar. E isso vai estar onde? Vai estar definido lá no projeto político-pedagógico, né? Vai estar definido na reunião dos professores, no planejamento do professor de geografia. Então, ali vão ser definidos como serão desenvolvidos os procedimentos, as competências, para que, ao final, o aluno tenha aquela habilidade, ele consiga expressar que está apto a entender aquele conteúdo, aquele assunto, ou a praticar na sua vida cotidiana aquela proposta. Tá?
Próximo slide. E, nesse aspecto, é preciso que a gente entenda que, além do raciocínio geográfico, além da situação geográfica, o ensino de geografia tem essas perguntas, né, que estão na base, que elas são de fundamental importância para que o aluno entenda e consiga identificar a identidade da geografia. Então, onde se localiza? Por que se localiza? Como se distribui? Quais são as características socioespaciais? Né? São questões que o componente curricular geografia dá conta de responder através da mediação didática dos professores com os alunos, né? Então, essas questões, elas sempre têm que estar ali, perpassando a aula, perpassando o projeto, passando lá também pelo plano de aula, né? Elas sempre têm que estar presente para que o professor possa fazer essas relações, né, de escala de análise com os alunos. Próximo slide. E agora, gente, nós vamos trabalhar algumas sugestões no sentido de que a gente possa dar conta da unidade temática, o sujeito ser lugar do mundo. Lembrando que essa unidade temática, conforme aponta a BNCC, ela contempla objetos do conhecimento, e cada objeto do conhecimento se relaciona com habilidades e essas competências, né? Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar de forma mais específica essa unidade, tentando encontrar propostas, sugestões. Digo a vocês, são sugestões muito genéricas, né, muito generalizadas, só mesmo com o intuito de fazer a gente começar a pensar em discutir essas questões dentro de sala de aula. Próximo slide, José. E aí, a gente traz logo aqui, né, o primeiro ano do ensino fundamental. Eu organizei assim, gente, vai a gente trabalhar tanto do primeiro ano até o 9º ano, né? Então, no primeiro ano, na unidade temática, sujeito e seu lugar do mundo, o objeto de conhecimento é o modo de vida das crianças em diferentes lugares. Aí, nós temos, entre parênteses, esse símbolo, né, que é o ensino fundamental, primeiro, nas séries iniciais, geografia, primeiro ano, né? Nessas duas habilidades, o aluno, durante o processo, ele será capaz de descrever características observadas de seus lugares de vivência, moradia, escola, identificar semelhanças e diferença entre esses lugares. Também ele será capaz de identificar semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras de diferentes épocas e lugares. E aí eu trouxe essas 3 fotografias, que elas representam os tipos de moradia, né, alguns dos tipos de moradia que tem aqui na cidade de Teresina. Então, a gente tem uma casa de taipa, né, coberta por telhas de cerâmica, nós temos prédios e um conjunto habitacional, né? Segundo o site que eu captei as imagens, esse conjunto é o Jacinto Andrade, bem no seu início. E aí, será que o aluno, ao ouvir a mediação didática, né, ao passar pelo processo de ensino-aprendizagem, o professor abordando esses conhecimentos que levarão a estas habilidades, será que eles vão conseguir entender por que existem diferentes tipos de moradia na cidade? Será que eles irão compreender qual é o tipo de moradia que ele tem e por quê? Lembra das perguntas? Onde se localiza? Por que se localiza? Então, essa poderia ser uma forma de pensar essa parte das habilidades do primeiro ano. Próximo slide. Ainda sobre o primeiro ano, tem um outro objeto de conhecimento. Situações de convívio em diferentes lugares. Habilidade, identificar e relatar semelhanças e diferenças de usos do espaço público.
praças, parques, para o lazer e diferentes manifestações. Discutir e elaborar coletivamente regras de convívio em diferentes espaços, sala de aula, escola. Eu trouxe essas duas fotografias, né? Uma fotografia que retrata, né, o Parque da Cidadania, e a outra é uma praça do bairro Esplanada, na zona sul de Teresina. Ambas são de Teresina. O que a gente pode observar? Que os alunos podem até se questionar, o que a gente pode suscitar, né, para que os alunos possam pensar e refletir. Por que que nem todas as praças são iguais? Por que que nem todos os parques são iguais, né? O que motiva as pessoas a frequentar esses espaços públicos? Eu consigo, como criança, frequentar esse espaço público em segurança? Minha família frequenta? Então, são questões que podem ajudar os alunos a pensarem. Isso é importante por quê, gente? Porque as crianças são o futuro, né? Então, elas têm que perceber esses problemas que existem na cidade para que, posteriormente, elas trabalhem na perspectiva de melhorarem, né? Nas suas profissões, no seu ato de cidadania, para que esses espaços fiquem cada vez mais seguros e acessíveis. Eu acho muito interessante tratar dessa questão com as crianças, porque o tempo passa rápido, né? Rapidinho são adultos, né? E como dizia meu avô, a gente não cria criança, a gente cria adulto, né? Vamos agora aqui para esse slide do segundo ano do ensino fundamental. O objeto de conhecimento, convivência e interações entre pessoas da comunidade, como habilidades, descrever a história das migrações no bairro ou comunidade em que vive, comparar costumes, tradições, de diferentes populações inseridas no bairro ou comunidade que vive, reconhecendo a importância e respeito às diferenças. São habilidades muito abrangentes, né? Não dá para a gente dar assim, uma aula, né, falando só dessas habilidades. Mas eu trouxe aqui como exemplo uma atividade cultural, né, do Bumba Meu Boi, que é uma atividade muito comum em Teresina, mas que especificamente na zona norte da cidade, na região norte da cidade, que a gente consegue, né, ter de forma assim mais presente a comunidade interagindo com esse hábito cultural, né? Quem trouxe esse hábito para a cidade de Teresina? Provavelmente os migrantes, né? Quem são esses migrantes? O que mais que aconteceu na cidade, né, para que esse momento cultural, esse espaço cultural ainda esteja em atividade, enfim, a própria criança mesmo, dependendo do bairro que ela mora na cidade, ela vai ter essas experiências, essas vivências. E isso pode ser muito enriquecedor na sala de aula, né? Por isso que é importante perguntar, é importante estimular a participação dessas crianças. Próximo slide. Ainda no segundo ano, espera-se, no objeto de conhecimento, riscos e cuidados nos meios de transporte de comunicação. A habilidade, comparar diferentes meios de transporte, de comunicação, indicando seu papel na conexão entre lugares e discutir os riscos para a vida e para o ambiente e seu uso responsável, né? E aí eu coloquei uma fotografia, acho que de uma avenida congestionada, em Teresina, né, de veículos, de automóveis. Uma outra fotografia de um terminal de ônibus, uma outra de uma carroça e um outro que é o metrô de Teresina. Muitas vezes as crianças elas não conhecem todos esses meios de transporte, né? Pode ser que já tenha visto, mas talvez não tenham tido acesso, né? Não tenha experimentado. E uma cidade que fica cada vez maior, cada vez mais os pais procuram, né, colocar os seus filhos para estudar próximos de suas casas. Então, às vezes, a criança vai até a pé para a escola. E não experimenta essas vivências, né? Mas é importante que os professores possam trazer isso para o contexto dos alunos, né? Porque são os transportes que participam no processo de mobilidade
urbana. As pessoas saem para trabalhar fora do seu bairro, precisam de serviços no centro da cidade ou em outros bairros, né? Então, é necessário que explique isso para a criança. Às vezes, a gente tem criança do interior, né, do estado do Piauí, até mesmo de bairros mais periféricos da cidade de Teresina, que não têm acesso à estrutura da cidade, né? Eles não têm direito à cidade, eles vivem em áreas tão afastadas que eles não têm essa visão da cidade como a gente costuma ter, costuma vivenciar. Então, quanto mais o professor levar elementos, fotografias, pequenos vídeos, né, fazer brincadeiras, para que possa estimular esse conhecimento, melhor para que ele possa desenvolver a habilidade. Sobre as redes de comunicação, a gente tem a internet, né, o celular, mas nem todas as crianças têm acesso a esses meios de comunicação, né? A pandemia evidenciou isso. Muitas crianças perderam aula, não assistiram aula, porque não tinham meios tecnológicos, né? Algumas até tinham que esperar os pais chegar em casa para ter acesso ao celular, para poder saber o que foi trabalhar em sala de aula, né? Então, foi um momento assim, que evidenciou como a gente ainda carece de acesso desses meios tecnológicos, né? O próximo slide. No terceiro ano do ensino fundamental, espera-se o objeto de conhecimento, a cidade e o campo, aproximações e diferenças. Como habilidade, identificar e comparar os aspectos culturais, os grupos sociais e seus lugares de vivência, seja na cidade, seja no campo. Identificar em seus lugares de vivência marcas de contribuição cultural e econômica de grupos de diferentes origens. Reconhecer os diferentes modos de vida de povos e comunidades tradicionais em distintos lugares. E aí vocês podem até estar achando estranho, né? Professora, por que você trouxe o emblema aí do Armazém Paraíba, né? Está fazendo propaganda? Não é isso, gente. É porque o Armazém Paraíba faz parte de um grupo, que é um grupo teresinense, né? E que as crianças, de um modo geral, conhecem, né? Porque faz muita propaganda, fica muito exposto em outdoor, né? Na televisão sempre passa propaganda. Eu lembro que quando os meus filhos estavam aprendendo a ler, né, a professora da alfabetização usava muito essa logo do Paraíba, né, para que eles tivessem conhecimento das letras e tal. E eles liam a palavra Paraíba sem ao menos ter aquele conhecimento de leitura mesmo, mas pela logo, né, eles já tinham ideia do que se tratava. E é um grupo econômico que a criança pode relacionar, né? E entender, e como está em quase todas as cidades do estado, tanto do Piauí como do Maranhão, né, e outros do Nordeste, então não é uma empresa assim desconhecida. A outra fotografia que eu trouxe foi a respeito das quebradoras de coco, né, que é uma atividade cultural, mas também uma atividade econômica, uma atividade bem ligada ao campo, e que acontece bastante aqui na nossa região da Mata dos Cocais, né, que engloba o estado do Piauí e do Maranhão, e que nós, de certo modo, consumimos esses produtos, né? Quem gosta de azeite de coco, quem gosta de consumir, acaba consumindo esses produtos, e também outros cosméticos, né? E a outra fotografia diz respeito às hortas comunitárias, que é um projeto que tem aqui na cidade de Teresina, e essas hortas, elas são, assim, bem emblemáticas para a gente fazer essa relação, né, do campo com a cidade. É uma atividade agrícola, é uma atividade de subsistência, ultrapassa de subsistência, porque a comercialização também é feita, mas existem alguns bairros da cidade. Muitas crianças, inclusive, moram próximas das hortas, né? Ou têm seus pais ou familiares trabalhando nessas hortas. Então, que seriam formas, né, de apresentar essas habilidades. O próximo slide. No quarto ano, né? O objeto conhecimento, território e diversidade cultural.
Selecionar em seus lugares de vivência e em suas histórias familiares ou da comunidade elementos de distintas culturas, indígenas, afro-brasileiras, de outras regiões do país, latino-americanas, europeias, valorizando o que é próprio em cada uma delas e a sua contribuição para a formação cultural local, regional e brasileira. E aí, gente, eu trouxe essas duas imagens, que uma é de Oeiras, no Piauí, e a outra é de Oeiras, em Portugal, né? São cidades com nomes semelhantes. Mas o que aconteceu para ter esses nomes semelhantes, né? Provavelmente, como nós recebemos muitos migrantes de Portugal, né? Então, apropriou-se desse nome lá de Portugal. Isso no Brasil acontece em vários lugares. Por exemplo, quando eu estava fazendo meu doutorado lá no Goiás, eu vi uma cidade chamada Teresina de Goiás, né? Eu achei super bacana. Então, como é que as crianças podem fazer essa relação, né? Do passado com o presente, pegar as experiências, as histórias da família e relacionar com o conhecimento que ele aprendeu em sala de aula, né? Como é que ele se identifica dentro da cultura indígena, dentro da cultura afro-brasileira, ou dentro, inclusive, da relação de outros países com o nosso país, né? Como ele se identifica? Então, são questões que podem ser também bem discutidas em sala de aula. Próximo. Ainda sobre o quarto ano, processos migratórios no Brasil. Descrever os processos migratórios e suas contribuições para a formação da sociedade brasileira, instâncias do poder público e canais de participação social, distinguir funções e papéis dos órgãos do poder público municipal e canais de participação social na gestão do município, incluindo a Câmara de Vereadores e conselhos municipais. Dentro dessas habilidades, eu trouxe apenas um detalhe aqui, né, para a gente pensar, uma foto aí de Teresina e uma figura mostrando aí uma pessoa, um trabalhador, né, migrando de um lugar para o outro. Mas, professora, por que essa foto de Teresina antiga? É porque a gente esquece que Teresina é uma cidade fundamentalmente de imigrantes. Aqui só tinha uma fazenda, né, que não era muito habitada e foi vendida para a construção da cidade. Então, quem construiu a cidade de Teresina? Os migrantes. Pessoas que vinham do Ceará, do Maranhão, do Pará, né? Nessa empreitada de trabalho para construir uma nova cidade. A gente pensa muito em Brasília, né, com os candangos que foram construir a cidade de Brasília, mas um processo semelhante, numa circunstância diferente, mas que tem alguns traços assim parecidos, foi feita a cidade de Teresina. E por ter sido uma cidade construída de imigrantes, a gente tem em Teresina uma diversidade de origens. Então, seria muito interessante se, a partir do lugar Teresina, o professor de geografia pudesse discutir esse processo de migração. Inclusive, se for feita uma pesquisa, né, de onde vieram os avós dos alunos, de onde vieram os pais dos alunos, é provável que tenha um grande número de pessoas migrantes, mesmo que seja de municípios do próprio estado do Piauí. Então, é um momento para se discutir a partir da cidade, né, do lugar. Próximo. No quinto ano do fundamental, o objeto de conhecimento dinâmica populacional, descrever e analisar as dinâmicas populacionais na unidade da federação em que vive, estabelecendo relações entre migrações e condições de infraestrutura, diferenças étnicos, raciais, étnicos culturais e desigualdades sociais. Identificar diferenças étnicos, raciais e culturais e sociais entre os grupos de diferentes territórios, né? Novamente, aqui o sujeito no seu lugar do mundo. Observar a partir do seu lugar como acontecem esses fenômenos da migração, quem são essas pessoas, né?
a relação dessas pessoas com o território, com a cidade, onde elas estão morando, por que elas estão morando ali. Entender como essa migração pode resultar também nas desigualdades sociais e econômicas, né? E são questões assim que dá para se trabalhar no próprio espaço da escola, né? Conversando com os colegas, com os professores, com os pais, né? Então, é um assunto bem interessante que tem forte relação com o assunto anterior, né? Próximo. No sexto ano, identidade sociocultural, habilidade. Comparar modificações das paisagens, dos lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos. Analisar modificações de paisagens por diferentes tipos de sociedade, com destaque para os povos originários. E aí eu trouxe essa fotografia, né, que representa a região do Cerrado Piauiense. Então, observe a vegetação nativa e a plantação de soja. Então, está bem nítida a diferença da paisagem e a interferência do homem na mudança dessa paisagem, né? E como é que isso influencia os povos que moravam ali? Será que eles ainda moram ali? Ou eles foram expulsos, né, das suas terras? Onde eles estão, né? Como estão? E como esse tipo de atividade econômica impacta nas questões socioeconômicas da população local, mas também de outras populações, né, de outros lugares do mundo, da economia mundial. Né? E aqui no sexto ano, as crianças já têm um nível de maturidade maior, elas podem discutir mais profundamente essas questões. Próximo. No sétimo ano, ideias e concepções sobre a formação territorial do Brasil. No sétimo ano, só tem uma habilidade referente a esse objeto de conhecimento. A habilidade diz: avaliar, por meio de exemplos extraídos dos meios de comunicação, ideias e estereótipos acerca das paisagens e da formação territorial do Brasil. E aí, eu trouxe essas duas fotografias, né? Uma fotografia de um solo que ele chama terra seca, né? Porque é uma terra árida, rachada, e a outra fotografia do encontro dos rios em Teresina. Por que eu trouxe essas fotografias? Porque muitas pessoas, principalmente as que moram no sul e sudeste, que nunca vieram a Teresina, quando você fala da cidade, acha que aqui é um lugar árido, né? Tem um estereótipo porque é calor, é muito quente, mas que aqui é um lugar seco, que a terra chega até a rachar, né? E a gente sabe que não é. Mas esse estereótipo, ele é construído e é forte. Então, a gente precisa educar nossos jovens, nossas crianças, a entenderem que não devem só ver as imagens ou só ouvir sem elaborar uma crítica. Só para fazer aqui uma observação, eu escrevi um artigo sobre as fotografias nos livros didáticos, né? Na época dos livros mais adotados no ensino médio. E nesse levantamento, nós vimos que todas as vezes que esses livros didáticos iam tratar sobre a África, eles traziam fotografias de pessoas muito pobres, de situações extremas, assim, de extremas dificuldades. Não traziam uma fotografia da África, por exemplo, do Sul, né? Que tem uma realidade diferente. Isso cria o quê? Um estereótipo. Porque a maioria dos alunos, a maioria de nós, né, não vai ter condições de viajar pelo mundo para ver presencialmente todas essas realidades. Então, aonde que nós vamos construir uma ideia, um imaginário da realidade? Nas imagens, no livro, na sala de aula, na fala do professor. Nesse mesmo artigo, eu notei o seguinte, que quando se fala de
inverno, por exemplo, né, tem sempre uma fotografia de áreas frias, né, de gelo, pessoas vestidas com casacos, né, mas esquecem que não é todo lugar do mundo, inclusive aqui no nosso Piauí, que o inverno é frio, né? Nós temos o inverno devido à questão geográfica, né? Climática, mas nosso inverno não é daquele jeito. E aí cria-se na cabeça das crianças o estereótipo que todo inverno precisa ser frio, né? Chuvoso, do mesmo jeito que todo verão tem que ser quente e ensolarado. Então, esses cuidados a gente precisa ajudar nossos alunos a verem, né, para que eles possam avaliar como é que isso acontece, por que acontece. Pode prosseguir, José. No 8º ano, o objeto, distribuição da população mundial e deslocamentos populacionais, né? Esse mapa que está colocado aí do lado, gente, ele é interativo, né? Temos o link do site e ele fica o tempo todo lá brilhando, né? Que é no sentido de expressar como está o movimento naquele momento dos processos migratórios, né? Das viagens que as pessoas fazem. Bem, para o 8º ano, a habilidade é descrever as rotas de dispersão da população humana pelo planeta, os principais fluxos migratórios em diferentes períodos da história, discutindo os fatores históricos e condicionantes físicos naturais associados à distribuição da população humana pelos continentes. Então, até bem pouco tempo, nós aprendíamos na escola, né, que as pessoas migravam muito devido às condições climáticas, né, sazonais. Mas hoje, devido às tecnologias, isso tem sido, de certo modo, evitado, e o motivo das migrações tem sido os mais diversos, né? Mas um dos que mais impulsionam o processo da pessoa sair da sua casa e para outro lugar é o motivo econômico. Então, muitas pessoas saem dos seus países ou das suas cidades para irem para outros lugares que possam proporcionar condições de vida melhor. O próximo, 8º ano, continuando, né? A diversidade e a dinâmica da população mundial e local. A habilidade, relacionar fatos e situações representativas da história das famílias do município em que se localiza a escola, considerando a diversidade e os fluxos migratórios da população mundial. Ou seja, será que lá no meu município tem exemplos desse processo de migratório internacional? Né? Será que algumas famílias vieram de outros países? Próximo, analisar aspectos representativos da dinâmica demográfica, considerando características da população, perfil etário, crescimento vegetativo, mobilidade espacial. Aqui, eu queria fazer só uma observação, que muitos professores de geografia costumam chegar nessa parte e trazer aqueles gráficos, né, de pirâmide etária, aqueles símbolos assim bem característicos da geografia da população. É importante colocar em sala de aula? Sim. É importante fazer a leitura desses gráficos, dessas imagens? Com certeza. Mas os professores, eles podem se preocupar um pouco mais em fazer com que o aluno analise, né? O que é que significa esse intenso fluxo migratório? Aí do lado, por exemplo, tem um mapa de fluxos. O que é que significa esse mapa? Por que tem setas com largura maior do que outras, né? Então, apresentar esses mapas e fazer uma leitura com calma, né? Ajudando o aluno a se expressar, para que a gente possa entender se realmente ele aprendeu por que as pessoas saem dos seus lugares, por que vão para outros. Ainda no 8º ano, tem a habilidade de compreender os fluxos de migração, especificamente da América Latina, fatores e áreas de expulsão e atração, e as principais políticas migrantes da região. Né? Nos últimos anos, a gente tem um exemplo assim, bem recente, né, da Venezuela. Então, houve um intenso êxodo, né? Pessoas que saíram da Venezuela, inclusive em Teresina, a gente tem ainda pessoas
que vieram de lá, né? Isso está no cotidiano dos nossos alunos, alguns moram, inclusive, nos bairros dos nossos alunos, né? Próximo slide. Nono ano, né? Essa série, os alunos já estão na fase da adolescência, né? Já têm uma compreensão melhor dele no lugar do mundo, então espera-se um conhecimento mais detalhado, né? Mais profundo. Como objeto de conhecimento, no nono ano tem a hegemonia europeia na economia, na política e na cultura. A habilidade. Analisar criticamente de que forma a hegemonia europeia foi exercida em várias regiões do planeta, notadamente em situações de conflito, intervenções militares, influências cultural, diferentes tempos e lugares. Eu trouxe essa fotografia que está disponível, né, na internet a respeito da guerra na Ucrânia, que é uma guerra que ainda hoje acontece, né? A imprensa já não fala tanto mais, mas ainda hoje acontece, ainda hoje morrem pessoas, né? Há um temor na região devido às supostas, assim, uma suposição de que haveria até armas nucleares, né? Enfim, tem muito medo, muita coisa nesse sentido. Mas a Europa é o berço das civilizações, né? A região que tem muita história, e principalmente história registrada, né? Que isso faz diferença. E a Europa participou dessa exploração e colonização dos povos, né? Foi o principal continente, né, que mais fez isso. Então, como é que os alunos entendem isso, né? Será que a cidade que ele mora é uma cidade que tem bastante essa presença europeia, né? Aqui no nosso estado do Piauí, a gente tem um caso de Oeiras, mas, assim, que tem os prédios, que tem as pessoas que vieram, né, morar na primeira capital. Mas se a gente for para o sul e sudeste do país, a gente vê isso mais presente, né? Inclusive, cidades que têm características físicas dos seus prédios semelhantes à de cidades europeias. Então, essa pode ser uma boa comparação também. O próximo slide, ainda continuando no nono ano, corporações e organismos internacionais. Analisar a atuação das corporações internacionais, das organizações econômicas mundiais, na vida da população, em relação ao consumo, à cultura, à mobilidade, às manifestações culturais, né? Então, é uma habilidade que está muito ligada ao conteúdo da globalização, dos blocos econômicos, e a gente tem que ajudar os alunos a entenderem que as decisões tomadas no âmbito internacional influenciam diretamente a vida de cada um de nós, em nosso lugar, porque afetam o preço dos produtos, afetam a logística, né, dos produtos que a gente precisa, enfim, comércio internacional interfere em toda a dinâmica dos países, né, e não seria diferente no Brasil. Próximo slide. E essa outra habilidade, identificar diferentes manifestações culturais de minorias étnicas como forma de compreender a multiplicidade cultural na escala mundial, defendendo o princípio do respeito às diferenças, né? Eu acho interessante essa abordagem nessa habilidade, que é uma habilidade muito cidadã. Quer dizer, esse conhecimento que a gente vai trabalhar em sala de aula com os alunos, no ensino fundamental, ele vai caminhando para essa perspectiva do exercício da cidadania, da vida em sociedade, né? Da pessoa se compreender no mundo, entender os seus deveres, mas entender também, né, que ela tem que ter o respeito dos outros, né, e vice-versa. E acho que é o último agora, o último slide. Sim, que é a habilidade de relacionar diferenças de paisagens aos modos de viver de diferentes povos na Europa, Ásia e Oceania, valorizando identidades e interculturalidades regionais. Essa fotografia são dos aborígenes australianos, é uma cultura ainda muito viva na região da Oceania, né, da Austrália, e pode ser trazida para os alunos, numa perspectiva até de comparar, né,
que tem na sua região, que tem no seu país, né? Que cultura existe aqui, se é semelhante ou não. Próximo. Pronto, é a referência, né? Então, gente, toda essa nossa conversa foi com base na base, né, na BNCC. Vocês viram que eu procurei abordar apenas a base para que a gente pudesse trazer esses conhecimentos, esses conteúdos, para que as meninas possam, na oficina prática, né, trabalhar formas mais assim, específicas para os alunos, né, que possam auxiliar os professores nesse sentido.